A paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus, meu amigo, você que está sempre conosco aí, curtindo os nossos vídeos, tanto no Face como no nosso canal no YouTube. Eu quero levar para você agora um assunto muito legal de você compreender e entender, muito bom para você, que vai alegrar a sua alma. Quero que você compreenda agora, que você conheça sobre o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia e a graça de Deus. Tá certo? Vamos levar para você agora esse assunto, falar um pouco sobre a bondade de Deus, sobre a paciência de Deus, sobre a misericórdia de Deus e sobre a graça de Deus. Quero levar esse conhecimento para você, porque você tem que conhecer a bondade de Deus, a paciência dele, a misericórdia dele e a graça dele sobre todos nós, seres humanos, sobre toda a humanidade. É global, é geral, é universal. O amor de Deus, a graça, a misericórdia, as oportunidades é para todas as pessoas. Então vamos falar um pouco, começando pela bondade de Deus. Deus é bom. Jesus falou isso. Jesus ele veio ensinar sobre o Pai, sobre Deus. Como homem, ele veio trazer o conhecimento verdadeiro de Deus para nós, seres humanos. E quando alguém chega e diz a Jesus, bom mestre, Jesus ele diz, bom só um que é Deus. Jesus veio mostrar os atributos de Deus, o propósito de Deus pela humanidade. Jesus ele veio trazer todo o conhecimento de Deus para nós. E Jesus ele mostra que bom é Deus. Ele quer que nós conheçamos a bondade de Deus para nós, seres humanos. Então vamos falar sobre um pouco dessa bondade, porque sempre Deus ele nos proporciona o bem. Ele é bom, mas o homem está praticando o mal, está vivendo em práticas abomináveis, irritando a ele. Mas Deus está sempre proporcionando o bem para as pessoas, mesmo as pessoas desprezando a Deus, ignorando a Deus, aborrecendo a Deus, rejeitando a Ele, mas Ele sempre nos proporciona o bem. Jesus disse que Ele dá o sol e a chuva a todos, seja bom, seja mal, porque Jesus, Ele nos ensinou que Deus é bom. Ele nos mostrou a bondade desse Deus. O homem sempre andando para o caminho da destruição, mas Deus é bom, dando livramento ao homem, curando o homem das enfermidades, dando ao homem oportunidades. Deus é bom. Você tem que contemplar essa bondade de Deus. Todo mal que acontece em nossa vida, não é Deus que envia. O mal que nós recebemos é consequência das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões. Porque Deus é bom. Aleluias. Então vamos falar agora sobre a paciência de Deus. Deus ele é paciente. Por que Deus é paciente? Ele dá ao homem tempo, ele dá ao homem oportunidade para o homem se arrepender, para o homem deixar o mal, para o homem largar o seu caminho que contraria a Deus. Deus ele suporta, ele é paciente, ele espera, ele dá tempo a cada um de nós para a gente poder dar ouvido à palavra dele, buscá-lo e reconhecê-lo enquanto ainda há tempo. Pela paciência de Deus, ele nos dá livramento, ele nos dá anos de vida. É porque Deus está nos dando tempo, é paciente para conosco. Você quando dorme e acorda no outro dia, Deus lhe deu mais um dia. Não foi para você viver no pecado e nos seus prazeres pecaminosos. Foi para você reconhecer que Ele é Deus antes que você parta desse mundo, nessa situação que você está. Deus está te dando anos de vida, você que tem 20, 30, 50, 70, 80 anos. Isso é a paciência de Deus te dando esse período de anos de vida. E você aí negando a Jesus ainda, sem receber o amor de Deus, sem reconhecer o caminho verdadeiro, sem reconhecer o teu Senhor, sem se submeter aos princípios dele, vivendo princípios que abomina ao Senhor, que o Senhor reprova, que o Senhor abomina. Mas Deus é paciente, está te dando tempo, te dá oportunidades, mesmo você sendo desobediente aos seus princípios, não submetendo-se à sua palavra, ignorando a Ele, andando nos seus caminhos, e Deus sendo paciente comigo e com você. Não aplica logo o juízo sobre nossas vidas. Ele é paciente. Ele poderia aplicar logo o juízo sobre nossas vidas,
As pessoas estão aí matando, roubando, fazendo perversidade, idolatrando, vivendo feitiçaria, vivendo abominações aos olhos de Deus. Mas Deus, ele não aplica logo o juízo, porque ele é paciente. Ele dá tempo a cada um de nós para que a gente se arrependa. O que Deus quer de nós é o arrependimento. Ele não tem prazer na morte de um ímpio, porque o ímpio, quando morre, ele morre sem salvação para seguir ao juízo eterno. Isso é terrível. E Deus é paciente conosco porque Ele quer o nosso bem. Ele é bom, Ele é paciente para nos dar a oportunidade. Mesmo o homem vivendo em abominação, vivendo em rebelião contra Ele, pervertindo seus caminhos, negando a Ele, desobedecendo a Ele, e Deus é paciente, está lá esperando a atitude do homem, dando a oportunidade ao homem. Deus é paciente. Então você tem que aproveitar essa paciência de Deus. Deus está suportando tudo isso por amor à humanidade. Mas o tempo dele vai chegar. O dia que ele determinou do fim vai chegar. Mas até lá aproveite o tempo que Deus está lhe dando. Possa ser que amanhã você não tenha mais tempo. Hoje possa ser o último dia. Aproveite o tempo que Deus dá enquanto Ele tem sido paciente, esperando a sua decisão para você receber a oportunidade que Ele te dá de salvação. Então Deus é bom, Deus é paciente e Deus também é misericordioso. A misericórdia de Deus é Ele não dá ao homem que o homem merece de imediato. A misericórdia de Deus é o homem não receber o que merece receber. A consequência do pecado, a ira de Deus, o cumprimento da sentença de Deus sobre o homem ser lançado no inferno para sofrer a condenação eterna. Deus não aplica logo isso no homem porque Ele é misericordioso. Nós merecemos o inferno, nós merecemos o castigo, a ira de Deus, nós merecemos a punição de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele não oferece logo o que nós merecemos, porque Ele quer nos salvar. Misericórdia é o homem não receber o que merece. E nós merecemos a consequência do pecado, a sentença, a condenação, o juízo eterno. Mas Deus, Ele não nos oferece isso logo, porque Ele é misericordioso, Ele está dando tempo, Ele é paciente, Ele é bom, Ele quer que você se salve. O homem é réu do inferno, merece ser lançado no inferno, na cadeia eterna, na condenação eterna, sem oportunidade. O que o homem merece é isso, todos. Não há um bom na face da terra. Não há um sequer que seja digno de receber o céu pela sua bondade. Todos são merecedores do inferno. Mas pela misericórdia de Deus, Deus, Ele oferece ao homem oportunidade. Ele não dá ao homem que o homem merece. Ele é paciente. Então a misericórdia de Deus é o homem não receber o que merece. O homem mata, deveria morrer na mesma hora, mas Deus não mata o homem na mesma hora, porque Ele é misericordioso. Antigamente, os malfeitores, quando eram condenados, eles iam até o rei pedir clemência, se ajoelhavam diante do rei, pedindo clemência, pedindo misericórdia, e os reis mandavam matar imediato. Mas só que o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Se você se ajoelhar aos pés dele, pedindo clemência, pedindo perdão, pedindo misericórdia, Ele está pronto para te dar. Davi disse: as tuas misericórdias duram para sempre. A misericórdia de Deus é grande nas nossas vidas. Nós somos merecedores da punição eterna por causa da nossa culpa, das nossas abominações, dos nossos erros. Mas Deus nos oferece a sua misericórdia, não nos dando o que nós merecemos. Você precisa entender isso. Bondade, paciência e misericórdia de Deus. E agora vamos falar da graça de Deus. A graça de Deus para nossas vidas. Glória a Jesus. É muito bom conhecer esses assuntos. É muito bom ter conhecimento de Deus, porque isso nos faz mais sábio. Vamos falar da graça de Deus. A graça é o contrário da misericórdia. A misericórdia é você não receber o que merece. E a graça é você receber o que você não merece. Então Deus, Ele oferece a sua graça para nós. Não porque somos merecedores, mas porque Ele nos ama, Ele é bom, Ele é paciente, Ele é misericordioso e Ele oferece a sua graça para nós. A graça é o contrário da misericórdia. Deus nos oferece a sua graça, o seu favor imerecido, que nós não somos merecedor. Deus nos oferece o seu perdão, Deus nos oferece o seu amor, Deus nos oferece a absolvição dos nossos pecados, Deus nos oferece justificação, Deus nos oferece salvação e vida eterna, comunhão com Ele, vida com Ele na eternidade.
Nós não somos merecedores de nenhuma bondade dessa de Deus. Aleluias. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é paciente e Ele é gracioso. Ele oferece a graça dele para nós, que é aquilo que nós não merecemos receber, mas Deus nos oferece pelo seu amor. Aleluias. As coisas boas que recebemos de Deus, livramento, oportunidade, tudo isso é a graça de Deus em nossas vidas. E Ele quer que nós recebamos as dádivas dEle, os presentes dEle, o que Ele nos oferece para a eternidade. Justificação, perdão de pecados, salvação, livramento do inferno, vida eterna com Deus. Ele quer que você receba. Ele oferece. Agora cabe ao homem aceitar ou rejeitar a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem, porque o homem não é merecedor de nada. Quando diz que não vem de nós, é porque isso não vem de nossos atributos. Nós não conseguimos receber nada de Deus pelos nossos atributos. Isso é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. É um presente que Deus nos oferece sem sermos merecedor. Isso vem de Deus, essa bondade. A salvação é uma dádiva de Deus para qualquer que receber a sua dádiva através de Jesus. Pela graça sois salvos. É pela graça, não é pelas obras, não. Não é pelo seu merecimento, pela sua justiça, não. Porque o homem se acha muito justo e digno de receber de Deus as suas bênçãos. E a palavra de Deus diz lá no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, que toda a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Tudo que o homem faz como justificação para que ele mesmo, pelos seus méritos, possa alcançar a graça de Deus, não serve de nada, é como um trapo de imundícia. Jesus disse, depois de vocês fizer tudo, considerai-vos como servos inúteis, porque o homem não pode fazer nada para alcançar o perdão de Deus. Tudo que o homem faça em vão, porque o homem não conseguirá alcançar a graça de Deus pelos seus méritos. É por isso que precisamos de Jesus. É por isso que precisamos receber a graça de Deus, que é Jesus. E a Bíblia diz que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. É através de Jesus que nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas. O perdão, a salvação, a justificação, vida eterna. Oh, glória a Jesus! Então, a graça é o contrário da misericórdia. A misericórdia é o homem não receber o que merece. E a graça é o homem receber o que não merece. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta ao discípulo Tito, ele diz assim no capítulo 2, versículo 11: mas Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. Observa aí, queridos. Você não está fora do plano de Deus, não. Ninguém está fora do plano de Deus para a salvação. Porque a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, é para todos os homens, todos os seres humanos, independente da cor, raça, religião, tribo, nação, língua, independente do grau escolar, da escolaridade, se é universitário, se é analfabeto, se é juiz, doutor, delegado, se é faxineiro, porteiro, zelador, seja qual for a sua posição na classe social, na sociedade. O importante é que você é um miserável pecador e precisa receber a graça de Deus. E todos nós, independente da posição na sociedade que esteja, somos miseráveis pecadores. E Deus oferece a sua graça para todos nós. Não é para um grupo especial, nem um grupo eleito ou predestinado de antemão. É para aqueles que creem e recebem a graça de Deus em Jesus Cristo. Porque a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É o que está escrito lá na carta, segundo escreveu o evangelista, segundo escreveu João, não é? O apóstolo João, está escrito aqui, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei veio através de Moisés, que não salva ninguém, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. O homem só pode estar na verdade, só pode receber a graça de Deus através de Jesus, que é o favor de Deus para nossas vidas. Então creia nisso. Bondade, paciência, misericórdia e a graça de Deus sobre nossas vidas. Deus é maravilhoso, amados.
É preciso o ser humano parar, entender e compreender isso. Agora, tem uma coisa que eu quero advertir você também. Muito bom, não é? Mas nós não podemos ocultar nenhum fato. Temos que pregar a verdade como ela é, nas claras. Não podemos estar aqui querendo agradar a ninguém. Você precisa saber que Deus é bom, Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso. Mas também você precisa saber que Deus, Ele é severo. Ele é severo para punir todo aquele que despreza a sua bondade, a sua paciência, a sua misericórdia, a sua graça. Ele é severo para punir. O apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos, ele fala sobre essa severidade de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, você vai conhecer sobre essa severidade de Deus, que é preciso você conhecer toda a verdade sobre Deus, tá certo? Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, capítulo 11, versículo 22 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim: considera, pois, irmãos, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Deus está dizendo, se você permanecer, aceitou o bem de Deus, e se você permanecer nesse bem até o fim, a benignidade de Deus será concluída na sua vida. Mas se você recuar, porque cair no texto aqui, é apostatar da fé, deixar a graça, é abandonar o Senhor, é voltar a viver o prazer do pecado, isso é cair da graça, é desviar-se da direção de Deus. O apóstolo Paulo está orientando os crentes em Roma, os salvos, os que já foram transformados pelo poder restaurador de Jesus. Ele está orientando os irmãos, cuidado. Vocês têm que conhecer o amor de Deus, mas também não pode desprezar a severidade de Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. Porque ele diz assim, terminando o versículo: de outra maneira, também tu serás cortado. Paulo está orientando aqui os crentes romanos. Os crentes, os que se converteram a Cristo em Roma. Os irmãos que se renderam a Jesus. Paulo está orientando eles sobre a severidade de Deus. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Lá no capítulo 2 de Romanos, Paulo ainda escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, os apóstolos, todo servo de Deus, o trabalho dele é advertir o povo sobre as verdades de Deus. Não é só pregar o que o povo quer ouvir, a alegria, não. Tem que pregar a rosa e os espinhos também. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Romanos, versículo 4, ele diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza de teu coração, impenitente, tu entesouras ira para ti, no dia da ira de Deus e da manifestação do juízo. O apóstolo Paulo está orientando os crentes romanos, os irmãos que se converteram a Cristo, que estavam em Roma. Paulo está dizendo, olha, você despreza a bondade, a benignidade de Deus, a paciência de Deus. Vocês não sabem que essa bondade, essa paciência de Deus, dando a vocês livramento, suportando, dando oportunidade para que vocês se arrependam? Cuidado, porque senão vocês vão estar entesourando ira. Se vocês permanecerem com esse coração duro e penitente, sem dar ouvido à palavra de Deus, vocês vão estar guardando ira para vocês no dia da ira de Deus e do juízo dele sobre a humanidade. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, no versículo 4 e o 5. E você pode ler esse versículo, esse capítulo 2 todinho, que é muito maravilhoso. É muito instrutivo para nós. Então nós não podemos esquecer sobre a severidade de Deus. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, escuta aqui o que ele diz também sobre a paciência de Deus, sobre a severidade de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz assim, sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é paciente. Alguém diz assim, Jesus está demorando demais, não veio ainda não.
Deus está dando o tempo que Ele determinou para o homem se arrepender, se converter e aproveitar a oportunidade. Mas se o homem não aproveitar, chegando esse tempo, o homem vai sofrer a ira de Deus, a severidade de Deus, porque não recebeu o amor dele para se salvar. No capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, ele também diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Observe, vamos ver o que diz lá em Salmos capítulo 9, versículo 17. Você precisa conhecer a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Salmos capítulo 9, versículo 17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. O ímpio é aquele que está vivendo contrário à palavra de Deus. O ímpio é aquele que vive no pecado. O ímpio é aquele que não se importa com a palavra de Deus. Todas as pessoas que se esquecem de Deus são aquelas que um dia teve comunhão com Deus e abandonou e não se dirigiu mais pela direção de Deus, esqueceu os caminhos do Senhor e voltou para o pecado. Esses serão lançados no inferno, diz a palavra de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é bom, mas Ele é severo. Então nós precisamos entender isso. Eu não posso deixar de falar isso para você. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso em pregar a verdade, em mostrar o amor de Deus para aqueles que recebem e aproveitam a oportunidade, e mostrar a severidade de Deus para aqueles que que não aceitam e que desviam-se da direção de Deus, ignoram e rejeitam o amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. Ele é grande em ira e força, mas não tomará o culpado por inocente. Todo homem é culpado do seu pecado. Vai receber a punição eterna. Ninguém vai ser tido por inocente. Se não receber Jesus, o homem está perdido. Todos estão em culpa diante de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas tem anunciado a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, ou seja, a humanidade. É muito sério, leia esses textos, analise esses textos. Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Esse dia está chegando, está bem perto. Esse dia não vai passar. Esse dia vai se cumprir, porque foi Deus que prometeu. Cuidado, creia na palavra de Deus, buscai o Senhor enquanto é tempo, render-se aos pés de Jesus, receber a graça de Deus, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para se salvar enquanto é tempo. Porque senão, depois disso, a ira de Deus será sobre todos aqueles que não receberam a bondade de Deus. Eu termino com esse texto, mostrando isso para você. Muito sério. Busque salvar a sua vida. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O que diz a palavra de Deus no versículo 9, versículo 8 e 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: e como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Isso é muito sério. Isso é uma advertência muito importante para essa humanidade. Mas as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus, ignoram o que Deus está mostrando e não buscam, enquanto é tempo, receber a graça de Deus, o amor de Deus, receber a salvação, o perdão, e essas pessoas estão continuando na sua incredulidade, desobedecendo, ignorando e rejeitando o convite de Deus para que se salvem. Mas Deus está mandando você ter esse conhecimento. Deus está mostrando a você essa verdade. Diz a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus.
Deus ele vai derramar sua ira sem misericórdia sobre essa humanidade breve. A partir do momento que ele tirar daqui aqueles que aproveitaram o tempo para se arrepender e em Cristo Jesus serão arrebatados, aí depois disso a humanidade vai se lamentar amargamente e vai ver que tudo que viveu e acreditou não passou de nada, não serviu para nada, porque desprezaram a oportunidade que Deus deu. Todos aqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São aqueles que não estão nem aí com o conhecimento de Deus. São aqueles que não se importam em buscar conhecer e nem dar ouvido ao que Deus está falando. E aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo são aqueles que estão vivendo na igreja, estão vivendo religião, estão vivendo usos e costumes, estão vivendo linha de pensamento de homem, estão vivendo sua religiosidade, mas não estão enquadrados nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Não estão submetendo-se ao que Jesus nos orientou, ao que o verdadeiro Evangelho nos mostra. Esses vão sofrer a ira de Deus por castigo, padecerão a eterna perdição. Isso é muito sério. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele está dando a você de receber essa instrução. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue sendo paciente com você, tendo misericórdia de você, sendo bom com você, oferecendo a sua graça, para que você aproveite enquanto é tempo, porque senão você vai receber a severidade de Deus, a ira de Deus, se não se arrepender enquanto é tempo. Mas Deus nessa hora está te ajudando, pelo amor dEle. Ele está te dando mais uma oportunidade para você ter esse esclarecimento e você cair em si e buscar o Senhor enquanto se pode achar, e entrar pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta e receber de Cristo a graça de Deus, porque só Ele que pode te oferecer. Amém, meus irmãos? Esse é o meu trabalho. Evangelista Wellington Ramos. Você pode ver minhas orientações, minhas instruções no meu canal no YouTube ou na minha página no Face. Você vai ser muito edificado. É centenas de vídeos que tem lá, com vários temas. Seja abençoado pela instrução da palavra de Deus. Eu convido você a estar curtindo os nossos vídeos, assistindo, para que você seja edificado e conheça mais de Deus. E que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.